Quando o Zanin foi indicado, me fizeram essa pergunta em algumas entrevistas, e eu falei, olha, isso vai ser uma catástrofe. Isso é uma catástrofe por várias razões. A primeira delas é que você... Qual que é a verdadeira razão pela qual ele está sendo indicado? Porque ele é o advogado pessoal do presidente da República. Isso nunca aconteceu na história da República, né? Isso não, eu lembro, por exemplo, tem um caso, até acho que o Mauro Lopes levantou, do Juscelino, ele queria indicar o Sobral Pinto. O Sobral Pinto recusou, porque ele tinha trabalhado em um caso que era de interesse do Juscelino Kubitschek, então ele tinha medo de que a opinião pública entendesse que ele estava lá por favor, né? Ou seja, isso não existe mais, pura e simplesmente. E é claro, e era muito evidente que ninguém, quando ele fez a sua sabatina, ele mostrou quem ele era. Ele mostrou todo o seu conservadorismo estrutural. E quando a gente cobrava isso, tinha setores da esquerda que falavam, não, mas isso é só uma sabatina, você acha que ele ia falar o quê? Né? Eu acho fantástico, porque para que uma catástrofe aconteça, é necessário todo um sistema de negligência. Né? E tem um setor da opinião pública brasileira vinculado a pautas progressistas que tem um tipo de posição que ela só atrapalha o debate, porque é uma posição que é impulsionada pelo medo, por causa do medo do retorno do fascismo. Então, qualquer coisa que o governo de esquerda faça deve ser aceitável, né? Então, a gente não vai criticar abertamente, independente que ele faça as coisas mais absurdas, porque, veja, pegue a história das indicações dos governos de esquerda brasileiro no Supremo Tribunal Federal. Pega essas pessoas, vamos ver o que foi um sujeito como Toffoli, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, um sujeito como Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal, certo? E aí, isso fez com que a gente produzisse algum tipo de autocrítica, entendesse que são funções centrais, funções extremamente importantes, você precisa de pessoas que tenham uma sensibilidade política e social a causas progressistas de maneira aberta e clara, né? Não teve nada disso. A única razão pela qual o senhor Zanin está no Supremo Tribunal Federal é porque se tiver um caso contra o governo Lula, ele vai votar contra o caso. Essa é a única coisa, pode ter certeza, não tem mais, nada mais pesou. Nada mais pesou, né? Então, isso mostra muito claramente o tipo de comprometimento que está tendo nesse governo. Certo? Quer dizer, se numa questão tão fundamental, você não leva mais nada em conta, nada, porque o histórico desse sujeito em 2, 3 semanas é aterrador. É simplesmente aterrador. Imagino que vai ser daqui a com 1, 2, 3 anos. Ele fica atrás dos ministros que foram nomeados pelo governo Bolsonaro. Você percebe o que é a esquerda nacional, onde a gente está, o tipo de equívoco que a gente comete a todo momento, e ainda com a arrogância de achar que isso tudo é justificável. Não, meu amigo, tem um problema aí seríssimo, muito grave. Certo? Eu diria ainda mais, o Supremo deveria ter uma discussão sobre o Poder Judiciário, a esquerda deveria fazer uma discussão sobre a estrutura do Poder Judiciário, que é um poder monárquico no interior da República, é um poder por indicação. Certo? Quer dizer, que estrutura é essa? Você não pode ter, você tira da população a possibilidade de escolher ou de decidir, como se faltasse um saber legal. Como assim falta um saber legal? A população é o poder constituinte, certo? É o poder que define, é o poder soberano. Então, ele também deveria decidir sobre a estrutura do poder judiciário.